Senhor, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus por essa manhã nós estarmos aqui. Graças a Deus. Último dia do mês. Mês que vem já é o quê? Meio do ano. Meio do ano, gente. O que a gente vai fazer? Estava pensando ainda lá em fevereiro, começando as aulas, eu tenho que pensar no final do ano agora. Isso aí. O tempo está voando. O tempo está voando, certo? Tem gente que não está dormindo. O tempo está voando, amém? Amém. E o que você está fazendo para remir o teu tempo, hein? Aproveitar cada minuto do seu dia, cada minuto do seu tempo, do mês, né? Precisamos remir o nosso tempo, precisamos cuidar dos nossos dias, não perder tempo com aquilo que não vale a pena, né? Como a irmã Mira falou, né? O Senhor nos satisfaz. E se Ele nos satisfaz, nós precisamos encontrar nele todo o prazer da nossa vida. E não desvirtuar o nosso caminho com prazeres que não vão nos edificar. Amém. Estamos aí agora na lição 11. O primeiro retorno e a reconstrução do templo. Graças a Deus, né? A revista está acabando. E eu vou fazer minhas perguntas aqui pro povo. Gente, não fica com vergonha de responder, não. É uma conversa. Eu acho que eu falo ao pastor para da próxima vez fazer uma roda. Porque a pessoa pensa que quando vai responder aqui pro altar é mais perigoso do que estivesse na roda. Mas vamos lá. O que você acha? Nós já estamos na lição 11. Primeiro, o que você tem achado desse estudo? Maravilhoso. Edificante. Muito. Sim, graças a Deus, né? Tem sido uma bênção esse estudo nas nossas vidas, tem sido um despertar para a gente, né? E você tem algum momento da sua vida que nesse estudo você percebeu que você estava em exílio? Entre aspas, tá, gente? Tem alguma coisa que na sua vida você percebeu isso? Não? Na minha vida eu percebi, gente, muita coisa de exílio. No passar da minha vida, eu percebi algumas coisas da qual o Senhor tratou na minha vida ali, porque a gente tem visto no estudo que o exílio foi um tratar de Deus, foi um agir de Deus em virtude de uma desobediência do povo que não estava servindo ao Senhor da forma certa, não estava fazendo aquilo que o Senhor tinha pedido a eles. E aí eles entraram no exílio, e esse exílio foi determinado por 70 anos, e naqueles 70 anos Deus ali operou e ensinou muita coisa. Então eu, na minha vida particular, eu vi como Deus cuidou da minha vida em algumas situações, mas não é o cuidar, mas em corrigir, em acertar, em colocar no prumo, né, irmã Olga? Colocar no prumo. Ele está ensinando até hoje e vai ensinar até o final da nossa vida. Amém. Isso aí, que a gente seja corrigido por Ele. Porque só é corrigido quem é filho. Só é corrigido quem é filho. Quem não é filho não é corrigido. Então, assim, tem sido muito bom esse tempo. Então, a gente vai entrar agora na lição 11, né? Que vai falar sobre o primeiro retorno, a volta, né? Após 70 anos de cativeiro da Babilônia, conforme profetizado em Jeremias 29:10, Deus iniciou a restauração do seu povo. Então, como ele havia prometido em Jeremias, que ele, depois de 70 anos ele restauraria o seu povo. E esse regresso não foi apenas uma mudança geográfica, mas um início de um processo de recriação espiritual. Não foi um tempo só de uma mudança, que ele saiu de uma localidade e foi para outra. A mudança geográfica é quando você muda de um lugar para o outro. Mas foi o início de um processo de recriação espiritual. E às vezes isso também acontece na nossa vida e a gente precisa estar atento. Porque tem tempo para todas as coisas na nossa vida. Tem tempo para tudo que está debaixo do céu.
E às vezes a gente não percebe esse tempo e a gente às vezes não percebe o que Deus está fazendo. Por isso a minha pergunta inicial, se você já se percebeu nesse exílio. Porque quando você se percebe em algum exílio, né, de alguma área da sua vida, de que você percebeu que Deus estava te tratando, a priori devíamos ter uma mudança no nosso interior. A gente tem às vezes uma mudança espacial, geográfica, a gente precisa às vezes refazer algumas coisas, modificar algumas coisas, mudar algumas atitudes, mas nós também precisamos de uma mudança espiritual. E foi isso que aconteceu com o povo quando eles estavam retornando para o seu lugar de origem. Havia ali não somente uma mudança geográfica. Ai, que bom, vamos voltar para a nossa casa agora, vamos voltar para Jerusalém e vamos viver felizes para sempre. Não. Houve um processo de uma mudança espiritual. Nesse cenário destaca-se Zorobabel, descendente da linhagem real de Davi, líder político e religioso da primeira caravana que voltou sob o decreto do rei Sírio. Então, Zorobabel foi um instrumento de Deus nesse retorno, não somente na parte política, mas também na parte espiritual para esse povo. Vamos abrir lá em Esdras, capítulo 1. De 1 a 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então, depois do decreto, o povo retornou, e o maravilhoso que nós ouvimos nas últimas aulas foi que o Senhor, da mesma forma como eles saíram do Egito levando vários utensílios, eles também saíram de lá levando várias coisas de valores para poder ajudar a eles. Sua trajetória é marcada por fé, resistência diante da oposição, momentos de desânimo e renovo trazido pela palavra profética. Então a gente vai ver nesse estudo esses momentos marcados pela fé, resistência da oposição, porque algumas pessoas se levantaram para parar, e o desânimo que também aconteceu, trazendo também o renovo para que eles conseguissem chegar até o fim. Primeiro retorno, sinal da fidelidade de Deus. Um líder da linhagem real e da vocação divina. Zorobabel surge no cenário pós-exílico, como figura de transição entre a figura monárquica de Davi e a reorganização do povo de Deus sob domínio estrangeiro. Ele era neto de Jeoaquim, o penúltimo rei de Judá. Então ele foi levantado, Zorobabel foi levantado como alguém que estava no meio dessa transição entre eles e o reinado, a linhagem do rei Davi. Então isso trouxe confiança, mais confiança ao povo que estava ali, recebendo esse decreto e retornando para a sua cidade. No contexto do retorno do cativeiro, sua presença trazia aos judeus a certeza de que a aliança davídica não fora esquecida, mesmo em tempo de subjugo. Então isso trazia para o povo uma certeza de que a aliança que tinha sido feita com Deus não havia sido perdida. Ela continuava firme, essa aliança do Senhor com o seu povo. Seu chamado, porém, não se limitava ao aspecto político. Zorobabel foi comissionado pelo Senhor para liderar e reconstruir o templo. Então ele foi um grande líder naquele tempo para a reconstrução do templo e para o primeiro retorno do povo. Vamos abrir lá em Esdras 3:2, que vai fazer referência a ele. Levantou-se
Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seu irmão, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então, Zorobabel, ele foi alguém que foi levantado por Deus para fazer essa transição, não somente política, não somente geográfica, mas também espiritual. Em Ageu 1:1, também temos a referência. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então, aí mostra que o Senhor estava levantando ele para conduzir o povo como líder nesse período de transição e da construção do templo, tornando-se instrumento direto do plano de restauração nacional e espiritual de Israel. Uma identidade confirmada e preservada. Em Esdras 2, 59 a 63, se você parar para você ler, ele vai fazer toda uma genealogia contando toda a linhagem do povo. É uma lista de pessoas que pertenciam a Israel por exílio, em especial a linhagem sacerdotal estava em questão. À primeira vista, trata-se de um registro técnico, mas na verdade ela revela uma preocupação, a preservação da identidade do povo de Deus no período da reorganização. E aí eu queria chamar a atenção da igreja em relação a essa reorganização do povo, porque eles foram muito cuidadosos em saber a linhagem de cada um, a origem de cada um e principalmente da linhagem que estaria sendo trabalhariam na casa do Senhor, porque essa linhagem deveria ser da família de Arão. E a questão dessa identidade, dessa preocupação que eles tinham, era muito importante. E às vezes a gente, nos nossos dias atuais, a gente não dá essa devida importância à nossa identidade e nem à nossa linhagem. A nossa identidade que nós temos em Cristo e a nossa linhagem que nós temos da nossa família. Semana passada nós estivemos aqui fazendo um domingo especial da família e a gente precisa voltar a pensar sobre a questão familiar, pensar sobre esse lugar de ser família, de contar a história para os seus filhos, porque a Bíblia mesmo diz que eles se assentavam contando as histórias do seu povo, e isso deve fazer parte da nossa vida, como identidade em Cristo, como pessoas que somos novas criaturas, que nós agora temos um pai, temos uma filiação. Então, quando eu estava lendo isso daí, eu vi que a preocupação deles era uma preocupação de trazer as pessoas conforme a sua linhagem, da onde vinha, com quem estava, de quem era, para poder fazer esse regresso e, claro, se preocupando com a linhagem que viria de Arão. Mas nós também precisamos, igreja, ter uma preocupação de sabermos as nossas histórias, de sabermos quem somos, primeiro de quem somos em Cristo, a nossa identidade em Cristo. Não podemos perder a nossa identidade. E em meio a uma luta, nós temos a tendência de esquecermos de quem somos, que somos filhos de Deus, que somos amados por Deus, que nós temos um Pai. No meio da luta é tão grande, às vezes, o nosso desespero, que a gente esquece de tudo isso. E isso, para eles, foi algo importante. E nós também precisamos ser pessoas que passamos pelas lutas, mas não devamos esquecer quem somos, quem morreu por nós, quem nos salvou, quem está conosco até o final, quem está cuidando da gente. E um outro ponto é da gente ter o cuidado de saber a nossa história, de saber quem somos. Nós estamos passando por um tempo, né, desde o início do ano, que a gente tem, nossos pastores estiveram lá com a Tânia Tereza, recebendo mais entendimento sobre essas questões, e eu tenho visto isso. A gente precisa saber de onde a gente veio, o que aconteceu no passado das nossas famílias, para que a gente possa entender que consequências hoje eu posso estar vivendo
por conta do passado da minha família. E orar por aquilo, e quebrar algumas coisas, e desligar algumas coisas que foram ligadas lá atrás. E até mesmo paralisar situações para as próximas gerações, para os próximos que vão nascer, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então a Bíblia ela mostra essa questão da genealogia muito forte. O parentesco era uma coisa muito forte, porque da onde se vinha e para onde se iam, contava a história do povo. E nós também precisamos contar a nossa história, tanto do passado como para os futuros das nossas próprias gerações. Ao regressar à terra, os repatriados não podiam se permitir perder os marcos que os distinguiam como nação eleita. Os registros genealógicos funcionam como uma garantia de pertencimento. Muitas pessoas estão enfraquecidas no Evangelho porque elas não se sentem pertencentes à família de Deus. Elas não têm firme a sua identidade em Cristo Jesus. Então elas vão enfraquecendo, elas vão se afastando, e o mundo está cheio de tribos, né? Podemos dizer assim, trazendo pertencimento para essas pessoas, trazendo um lugar onde elas são acolhidas, são protegidas, tem uma palavra. Então isso tem a ver com a identidade. Muitos jovens se afastam da presença de Deus porque eles não têm a sua identidade definida em Cristo. Então nós, pais, precisamos ter a nossa identidade definida para que os nossos filhos tenham uma identidade definida. E a gente precisa quebrar esse ciclo, quebrar essa passagem de que eu não tenho, o outro não tem, meu filho não vai ter, e a gente precisa quebrar e nos tornarmos fortes na identidade que nós temos em Cristo Jesus. Isso era particularmente decisivo para os sacerdotes, pois somente os descendentes de Arão podiam oficiar no templo. Lá em Números 3:10, vamos abrir, fala dessa família que deveria continuar o trabalho oficiado no templo. Mas Arão e os seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Então, tudo foi feito, tudo foi organizado para que, ao voltar para Jerusalém, tudo estivesse conforme a ordenança do Senhor, tudo estivesse conforme como deveria acontecer. Esse zelo por manter os registros aponta para uma realidade singular. Para os judaítas, a consciência de pertencimento não podia ser dissociada da fidelidade ao pacto. Então, eu faço parte e eu tenho a minha aliança com Deus. Eu faço parte e eu estou voltando para aquele lugar porque eu tenho uma aliança com Deus, é meu direito. Eu preciso estar consciente disso. Eles precisavam estar conscientes disso. A fidelidade de Israel não se media por muros ou templos, mas pelo zelo de preservar a identidade do pacto. Então, não era em primeiro lugar, não estava a construção dos muros de Jerusalém, não estava a construção do templo. Esse não era o principal objetivo deles. Eles primeiro se organizaram para saber quem nós somos, qual a nossa linhagem, qual a minha família, para eu me sentir pertencente a esse lugar. Eu estou voltando consciente do lugar que eu faço parte. Também hoje nossa fé se firma quando escolhemos a integridade diante da diluição e a lembrança da aliança diante do esquecimento. Precisamos sim, nesses últimos dias, né, que a gente está percebendo, firmar a nossa fé em sermos íntegros ao Deus que nós servimos, a termos consciência de quem nós estamos servindo, de quem nós somos. Está para vir um tempo onde as pessoas serão completamente enganadas e até muitos da igreja vão ter dúvidas quanto ao Deus que nós servimos.
E nós precisamos ter isso muito bem arraigado no nosso coração. Nós precisamos ter isso muito bem firmes na nossa mente. Porque muitas notícias virão que vão tirar muitas pessoas da sua fé, que vão trazer dúvidas. Então, em meio a um tempo que nós estamos vivendo hoje, precisamos ser íntegros, precisamos ser cuidadosos, precisamos ser diligentes com a nossa fé, com o Deus que nós servimos, na hora de ler a palavra, na hora da nossa devocional, na hora de eu estudar, na hora de eu orar. A gente precisa buscar isso de todo o nosso coração. E a lembrança da aliança diante do esquecimento. O esquecimento de muitos locais, não dando glórias a Deus, não trazendo o Senhor Jesus como centro, não colocando a palavra em primeiro lugar, né? Lembrar da aliança é lembrar aquilo que Jesus fez por nós. É trazer ao nosso coração todos os dias a obra do Calvário. E isso não é fácil, gente. Não é fácil, não quero dizer que não é fácil, mas assim, o trabalho, a correria, as lutas, as distrações fazem a gente esquecer. E aí é quando a gente se dá conta, a gente passou a oportunidade, passou a chance, passou o tempo, talvez, de fazer alguma coisa. Sexta-feira eu estava na escola, né? Já falei, né? As escolas agora não tem mais festa de pai, nem festa de mãe, tem festa da família. E no domingo passado eu trouxe aquela palavra e eu já saí daqui para segunda-feira disposta a fazer um trabalho com as famílias, né? Sexta-feira ia ter um evento na escola. Só que as coisas estão mudando dentro da escola, os vocabulários estão mudando, as perspectivas, os pontos de vista estão mudando. E eu, na minha escola, tenho uma direção nova e na sexta-feira nós não cantamos uma musiquinha de criança para os pais, né? A coordenação é uma coordenação que tem um outro ponto de vista. Eu fui lá, falei, não, vamos cantar essa musiquinha, as crianças são pequenininhas, e enfim, não cantou. E aquilo me mexeu comigo, porque pela primeira vez, depois de quase 25 anos de magistério, nós íamos cantar uma música que não tem nada a ver, não falava nem do amor. Quer dizer, falava, mas não falava tão claro. Porque criança pequena, você tem que ser muito clara. Você não pode falar uma coisa subjetiva, uma música que tem que interpretar ainda. Mas enfim, teve lá e eu fiquei quieta na minha. Só que quando eu cheguei na escola, o ambiente da escola estava tocando músicas do mundo, né? Nenhum problema, tem algumas músicas que você gosta de ouvir, mas outras que não dá para você ouvir. E aí eu me distraí com aquilo. Eu falei com você, eu falei assim, eu me distraí, porque aquilo tudo era novo, então a minha atenção estava voltada para aquela música, para o negócio que não ia ter, a musiquinha das crianças que não ia ter. Então eu, ali trabalhando, eu esqueci que eu poderia ter aproveitado uma oportunidade com os pais melhor. Não que eu deixei de fazer, eu fiz alguma coisa, mas eu poderia ter ido muito mais fundo, eu poderia ter falado mais. Então eu cheguei em casa e falei, Senhor, me perdoa, porque eu me distraí com um mal-estar meu que não precisava. Eu preciso aprender a conviver com isso, eu preciso aprender a conviver com as questões do mundo, porque eu lido com vários tipos de pessoa, então são vários tipos de pais, vários tipos de problemas de criança, mas não posso perder o foco. Então, a lembrança da aliança diante do esquecimento do que o mundo quer fazer, ele quer fazer que a gente esqueça quem é Deus, mas também do nosso próprio esquecimento. Eles estavam lá, né, começaram a construir as casas dele, estavam com aquela correria de querer reconstruir as casas dele e esqueceram do principal, que era levantar o templo. Sim. Um povo diverso na construção. O registro de Esdras 2, de 64 e 65, nos apresenta um dado expressivo. A caravana de retorno era composta por aproximadamente 50 mil pessoas. Vamos abrir lá em Esdras 2.
64 e 65. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos 736 e os seus mulos 245 e os seus camelos 435 e jumentos 6.720. Quando eles retornaram para Jerusalém, eles estavam todos entre muitas pessoas. Não voltou. Quando eles vieram da primeira vez, quem lembra quem foi que veio da primeira vez como exilado? Foi para a Babilônia. Quem foi? Quem lembra? Os sábios, os magistrados, aqueles que eram os mais importantes, que estavam ali, que foram na primeira caravana. E dessa vez, os primeiros que voltaram não foram esses, foram várias pessoas. Foram sacerdotes, levitas, porteiros, servos do templo, chefes de família, mulheres, crianças, animais. Esse contingente, mais do que um número histórico, descortina um princípio bíblico importante. A reconstrução da vida do povo de Deus é uma tarefa coletiva que envolve todas as esferas da comunidade da fé. Reconstruir o templo não era só uma função de uma pessoa ou uma função de algumas pessoas que fossem escolhidas. Todos estavam juntos ali para aquela reconstrução. E isso traz para a gente uma lição muito grande, que o Senhor chama todos os seus filhos para cooperarem na sua obra. Às vezes a gente separa a criança, separa o idoso, separamos os que têm força, separamos os grupos num trabalho da igreja. E o trabalho de uma construção, ele é feito por todos. E aí a gente pode levar para a construção dentro da nossa casa, uma construção de fé, uma construção de família, uma construção alicerçada, que todos precisam estar juntos para aquele momento, para aquele trabalho. E a gente traz para dentro da nossa igreja. Precisamos estar juntos para a construção de algo que a gente vai fazer, seja o que for. Claro que tem questões que são mais para os homens, tem questões que são mais para as mulheres, mas é para todos. Não há distinção de que criança não pode ajudar, que o idoso não pode ajudar. Cada um pode ajudar na obra segundo a sua capacidade, segundo o que pode dar. Mas olha quão importante é para uma criança participar da obra da casa, da construção de algo que está sendo feito dentro da casa, porque isso valoriza e estimula ele, que vai crescer dentro daquele ambiente sabendo que ele é útil. E a mesma coisa no fim da vida, quando a gente chama um idoso, quando a gente coloca um idoso. Muitos idosos se acham incapazes de fazer mais alguma coisa. E isso não é verdade. Todos têm algo para fazer. O idoso tem muita experiência de vida, tem muita coisa para colaborar, para contribuir no crescimento e na construção da vida da igreja. Cada um de nós, não tem ninguém que fale assim, eu não posso servir na igreja, eu não posso ajudar, eu não posso participar. Para todos há um local, para todos há algo para ser feito. E isso estava no coração deles forte, porque todos voltaram, o grupo voltou e precisa também estar no nosso coração. Ponto 2, a reconstrução do templo entre o altar e a pedra. Esse tempo que eles ficaram lá na Babilônia, né, em exílio, preso, foi um tempo que não foi fácil, né? Nós já estudamos sobre o tempo que eles choraram, que eles clamaram. Nós vimos na semana passada Daniel e os ensinos que Daniel nos deu sobre a oração. Mas um questionamento que eu deixo para vocês pensarem, né? Em cima de cada luta que cada um tem, em cima de cada situação que a gente vive, porque aqui eu acredito que não vai ter ninguém que vai dizer assim, não, Débora, eu nunca passei por nenhuma situação de problema ou de luta. Correto?
Só que tudo que a gente passa por um propósito. Isso tá sendo bem claro nessa nossa lição sobre os exilados, sobre o cativeiro babilônico. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem que Deus esteja ali naquela situação, permitindo ou abençoando. Só que eu pergunto a vocês, depois que passa a situação, depois que passa o problema, como é que você sai dessa situação? Como é que você lida com essa situação de problema? Estou revoltado com Deus. Não, Deus não me respondeu, Deus não falou. Estou há anos esperando a minha bênção, mas nada acontece. Eu sou uma pobre coitada, uma pobre coitada, um pobre coitado. A minha vida não anda, a minha vida não melhora, nada acontece. Coitado de mim. Você chora, continua chorando, continua clamando, mas nada acontece. Existem várias formas de nós sairmos do meio de uma luta. E uma coisa aconteceu no meio desse povo, quando eles retornaram para a sua casa. E uma das coisas que foi bem claro na palavra, e precisa ser claro para nós, que eles se reconciliaram com Deus. Às vezes nós passamos por lutas que você não entende o porquê, mas tem um pra quê. Eu não entendo por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Ok. Mas para que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Se a luta que a gente passa, ela não nos leva a um lugar de entendimento em Deus, eu não sei vocês, mas eu já vi acontecer de novo comigo a mesma situação. Eu falo, Senhor, não é possível, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está querendo dizer. E aquilo volta. A luta que a gente passa, os percalços que a gente passa, doem, fazem a gente chorar, fazem a gente até desanimar. Mas ela precisa ser vista por como Deus está tratando comigo e como Ele quer que eu saia dessa situação. Porque Deus não vai fazer a minha vontade. Às vezes a gente fica numa oração a Deus, querendo que Deus cumpra aquilo que eu quero que Ele faça. Senhor, eu quero ver a salvação da minha casa. Senhor, eu quero ver a salvação da minha família. Senhor, eu quero ver a minha filha convertida. Senhor, eu quero ver um trabalho melhor. Aí você fica batalhando nisso, na oração em cima disso, o que não está errado, a gente precisa orar, colocar nossas petições diante do Senhor, mas a gente precisa entender o que Deus está me ensinando com aquilo. Porque eu preciso sair desse lugar, desse nível que eu estou, para essa situação de problema, e ir para um outro nível. Um nível que não é um nível material, mas é um nível espiritual. E o povo, um altar restabelecido como prioridade da adoração. O povo, ele entendeu no seu coração quem era Deus. A Bíblia não relata as lutas, os desesperos, fala do sofrimento, fala da dor, fala de alguns pontos, mas quando eles voltaram para lá, era urgente o reconectar com Deus, colocando a comunhão como fundamento da reconstrução. O que eu quero dizer com isso? Antes de voltar para lá, antes de começar a construir o templo, eles primeiro foram adorar a Deus. E adorar a Deus, em tempo de luta, não é fácil. Mas quando eles chegaram lá, e a gente vai ver aqui no capítulo 3 de Esdras, ele fala que eles foram e adoraram ao Senhor antes de ter o templo, antes de lançar o fundamento, antes de qualquer coisa. E a gente precisa ter isso no nosso coração e essa revelação muito clara no nosso entendimento, porque as lutas, elas não vão parar.
O Senhor não vai deixar de nos corrigir e a gente vai prosseguir até o dia que a gente for para o céu com o Senhor. A gente não vai parar, amanhã o meu dia vai estar melhor, nunca mais eu vou ter problema. Não, a gente vai ter problema, amanhã vamos ter problema, no outro dia a gente vai ter problema. E aí no problema eu preciso saber o que Deus está me ensinando, o que eu posso aprender com aquilo, se é momento de arrependimento eu preciso me arrepender, que também faz parte. Deus ele corrige para que a gente se acerte com ele, para que a gente se alinhe com ele. Tem lutas que são setas do inimigo, que vão vir para nos abater, mas o discernimento vai nos dar um entendimento para cada luta que a gente está passando. Mas depois de tudo isso, eu preciso glorificar a Deus, porque eu entendi, Senhor, eu entendi. A luta não foi boa não gostei, Senhor, doeu. Mas hoje eu entendo que o que eu passei transformou o meu relacionamento com Deus. Particularmente, Débora, eu tenho isso para dizer. Não gostei do que eu vivi, não gostei do que eu passei. Foi duro, foi difícil. Muito choro, muita dor, muito questionamento. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Mas para a minha vida espiritual trouxe um crescimento. Então hoje eu glorifico a Deus, não pela dor, mas eu glorifico a Deus porque Deus se mostrou para mim. Mais ainda, eu pude conhecer a Deus muito mais. Então lá em Esdras 3:1-16 diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes e Zorobabel, filho de Saltiel, e seu irmão, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre eles oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre a sua base, e, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os sacrifícios da festa da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo. Não tinha sido ainda colocado nenhum fundamento, talvez não tivesse nem começado a cavar, mas eles entenderam quem era Deus, como era servir a Deus e o que eles precisavam fazer para Deus. Essas lições que nós estamos estudando, elas podem transformar sua vida de forma poderosa, o seu entendimento. Para você poder continuar aprendendo e crescendo diante de Deus. Porque o Senhor, Ele quer nos aproximar, Ele nos aproxima até a Ele. E às vezes a gente acha que a luta que a gente está passando é o esquecimento de Deus. Deus me esqueceu, Deus não me quer mais, Ele não me responde. Mas não é. É o quanto a gente se submete à vontade de Deus. Quanto mais a minha postura for de fortaleza, menos ela mostra que eu estou me submetendo a Deus. Quanto mais a minha postura for de entendimento e me submeter, mais eu estou me aproximando de Deus. E a gente precisa ter essa percepção clara, porque a tristeza me abate, ela me abate, mas ela pode não me deixar humilde, ela só me deixa triste e revoltado. Agora a tristeza pode vir, me abater e eu me humilhar diante de Deus, e ela vai me transformar. Então, às vezes, nem sempre você está chorando por um sofrimento, você está sendo humilde. Porque você precisa se humilhar diante de Deus. Precisamos ser fortes? Sim, eu tenho que acordar no outro dia, eu tenho que trabalhar,
eu preciso levantar e o Senhor me ajuda, Ele me levanta, Ele me faz caminhar. A dor está aqui dentro, mas o Senhor está me sustentando. Ser forte, porque eu preciso continuar. E ser humilde, porque eu reconheço que sem Deus eu não posso fazer nada. A relação com Deus era prioridade. Sem devoção, o santuário seria apenas pedra. A relação com Deus precisa ser na nossa vida uma prioridade. A gente, quando vem para a casa do Senhor, quando a gente se reúne aqui na casa do Senhor, nós viemos aqui para nós nos reunirmos. Eu venho para buscar Deus? Eu venho para buscar Deus. Mas a gente precisa ter nosso tempo de intimidade com o Senhor, de busca do Senhor, de oração na nossa casa, com a nossa família. Isso precisa ser rotina na nossa vida. Ele precisa ser prioridade. E quando eu chego aqui na casa do Senhor, eu já chego com o meu coração de um tempo com Deus. É claro que uma pessoa que se converteu há pouco tempo, ela vai vir à casa do Senhor e vai ser educada, estimulada a fazer isso. Mas nós que já estamos na casa do Senhor há muitos anos, nós precisamos ter essa vida lá fora, na nossa casa, e não depender exclusivamente do nosso ajuntamento aqui. O nosso ajuntamento aqui é só um tempo que a gente vai ter para nós dois estarmos juntos. Mas Deus está com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E esse tempo de ajuntamento aqui é um tempo que a gente está junto, para a gente adorar junto, para a gente ouvir uma palavra junto, ou encorajar uns aos outros, nos fortalecer uns aos outros. Mas o meu fortalecimento, a minha prioridade precisa ser todos os dias onde ninguém está vendo. Onde as pessoas não estão me cobrando, ou eu não preciso apresentar para ninguém que eu estou com a Bíblia na mão e lendo. Precisa ser algo que venha do seu coração para o Senhor. Sem devoção, o santuário é pedra. Sem devoção, sem essa vida lá fora, na sua casa, no seu dia a dia, sem essa devoção, chegar aqui, estou trazendo para o nosso exemplo de hoje, tá? É pedra. A pedra, as paredes, elas não vão adorar a Deus. Os bancos não vão adorar a Deus. Quem vai adorar a Deus somos nós. Então nós precisamos dar o lugar certo ao Deus que nós servimos. E eles compreenderam isso. Ao adorarem ao Senhor antes da fundação, antes de ver o templo, ponto, porque não importa se o templo fosse ali ou fosse em outro lugar, eles estavam adorando a Deus. Não importa se o nosso culto vai ser aqui ou lá na garagem, o importante é nós adorarmos a Deus. Nós não podemos condicionar o nosso cérebro, eu vou adorar a Deus quando eu chegar na igreja, quando eu sentar no banco e o teclado tocar. Não. Eu adoro a Deus na minha casa, eu adoro a Deus no meu trabalho, eu adoro a Deus no ônibus. E se não tiver isso aqui, eu vou adorar a Deus ali fora, eu vou adorar a Deus ali fora. Eu vou caminhar com Deus na minha vida, adorando a Deus, porque senão isso aqui tudo fica vazio. Fundamento lançado com alegria e memória. Em Esdras 3:10, e aí vem a parte da festa. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentando-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choravam em voz alta quando as suas vistas foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não podiam se
se discernir as vozes de alegria das vozes de choro, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. O momento foi extraordinário. O momento foi de muita alegria. O povo estava alegre, feliz com tudo aquilo que Deus estava fazendo. Ainda não haviam sido lançados os alicerces, mas a alegria no coração deles era grande. Tão grande que eles gritavam e de muito longe se ouviam aquelas vozes. Mas a Bíblia também vai dizer, porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz quando à vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantavam as vozes. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos que viram a primeira casa choravam em alta voz. Tinha um misto de muitas emoções ali nesse momento. De alegria em ver que Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido e de tristeza porque os mais velhos tinham visto a outra casa. Mas a Bíblia vai dizer que a alegria deles era tão grande, que se misturava o choro dos idosos com a alegria daqueles que estavam sorrindo, cantando, brincando, dançando, naquele momento que o povo estava jubilando ali. Essa mistura de lamento e júbilo é um indicativo de maturidade. Mesmo sem reconstruir o passado glorioso, os repatriados acolhem um novo de Deus, que valoriza a fidelidade acima da grandeza exterior. Às vezes os mais velhos ficam muito assim também, né? No passado acontecia isso. No passado era assim. Mas a gente precisa unir as coisas que estão acontecendo agora, com as bênçãos que estão chegando agora, com a alegria do Deus que a gente está servindo agora, para a gente poder caminhar, para a gente poder seguir. Olhando para trás, o passado não volta. O tempo glorioso deve ter sido muito bom para eles, mas era preciso prosseguir e continuar. Mas em tudo que há a mão de Deus, em tudo que há um propósito de Deus, em tudo que a gente faz em nome de Deus, tem sempre alguém para atrapalhar. Oposição externa e a interrupção da obra. Após o entusiasmo com a reedificação do templo do Senhor, a obra enfrentou uma oposição. Adversários políticos e regionais tentaram se infiltrar e dificultar o andamento da construção. Olha aí, gente. Olha o diabo se levantando de novo. Para atrapalhar aquilo que Deus estava fazendo. Se Deus colocou alguma coisa na sua mão para fazer, fica firme para fazer o que Deus colocou na sua mão. Às vezes tem pessoas que recebem algo de Deus para fazer e a primeira reação é: não vou fazer isso não. Ainda mais se Deus falar com você, você fala assim: não, isso é coisa da minha cabeça. Depois, se alguém chega perto de você e dá uma coisa para você fazer, você fala assim: eu não tenho capacidade. Aí você para de fazer. Ou então você só quer servir do jeito que você acha que é capaz de fazer. E o Senhor nos chama a servir na sua obra aonde Ele nos enviar. Então a gente precisa discernir quando a gente tem algo de Deus para a gente fazer, que a gente faça. Que a gente se posicione, que a gente faça aquilo que Deus nos deu para fazer. Sob pressão e medo, os repatriados esmoreceram e o desânimo se instalou. Alguma coisa diferente dos dias de hoje? Não. Quantas vezes nós estamos vivendo, fazendo a obra de Deus, fazendo as coisas que Deus quer, mas alguma coisa acontece na nossa vida, alguma coisa acontece na nossa casa, no nosso trabalho, e aquilo gera em nós um desânimo, e sabe o que a gente faz? Pastor, eu vou entregar esse cargo aqui porque eu não estou mais conseguindo fazer. Débora, eu vou entregar para você isso aqui, eu não vou mais fazer não, porque não está dando mais para eu fazer. A gente vai entregando, a gente vai desanimando, sem perceber. Olha, eles tinham acabado de receber uma carta do rei, um decreto do rei, que eles poderiam voltar para o lugar onde eles estavam, reconstruir o templo.
Mas o desânimo por causa das notícias, por causa do que entrou no meio deles, fez eles pararem com a guerra. E depois que veio a ordem do rei Ataxerxes, eles pararam a guerra, pararam a construção. E aí houve o desânimo. O Senhor, em Ageu 1:4, o Senhor repreende os exilados por deixarem sua obra inacabada enquanto cuidavam das suas próprias casas. Isso acontece muito com a gente também. A gente está fazendo alguma coisa na casa do Senhor, a gente está fazendo alguma obra, algo que nós estamos fazendo, não precisa ser só na casa, a gente está na rua, a gente continua fazendo a obra do Senhor, mas alguma coisa acontece. E aí a gente perde o foco daquilo que a gente tinha para fazer, que foi o meu testemunho que eu trouxe hoje. Eu tinha algo para fazer, mas eu perdi o foco. E aí eu não fui fazer aquilo que eu poderia ter feito a mais no meu trabalho com as famílias. O que tem atrapalhado você a persistir na obra de Deus? A obra de Deus não é só aqui na igreja, não. A obra de Deus na sua casa. A persistir em falar do Evangelho. A persistir em oração. A persistir na leitura da palavra. A persistir. E aí, quando a gente não persiste nas coisas que é de Deus, a gente se volta para nós mesmos. E foi o que aconteceu com o povo. Eles estavam fazendo algo para Deus, envolvidos com aquilo dali na construção do templo, todo mundo junto fazendo aquilo, mas tiveram que parar por conta da ordem do rei e se voltaram para eles mesmos. E com a gente não é diferente. Quando a gente está envolvido nas coisas de Deus, quando a gente se envolve nas coisas de Deus e a gente às vezes a gente vai se envolver com o que é nosso. Ele precisa ser o primeiro, ele precisa ser o principal, ele precisa ser a nossa direção, ele precisa ser a nossa alegria, ele precisa ser a nossa força. As notícias ruins, elas vão vir, os desafios vão aparecer, mas a gente precisa se voltar para ele. E a gente vai ver na próxima aula que algumas pessoas foram levantadas para trazer ânimo para esse povo. Talvez você não seja o desanimado. Talvez você seja aquela pessoa que vai trazer ânimo para os que estão perto de você. Pensa sobre isso nessa semana. Pensa sobre se você está desanimado ou se você não está desanimado, então seja aquele agente que vai trazer ânimo para as pessoas. Amém? Amém.